Capítulo 10 trata das origens, ou melhor, trata da origem das nações. Vou ter que repetir aqui. Então, vou repetir aqui, vou ler como preâmbulo aqui da exposição do capítulo 10, eu vou mencionar algumas coisas aqui. O que você cria é seu. Se for obra da sua indústria, é patente. Se for obra de arte ou literária, é direito autoral. Cada um é soberano sobre a sua criação. Deus é criador do céu, da terra e do mar, portanto, é soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Deus criou as nações, portanto, Ele é soberano sobre as nações. As nações são dele. É isso que parece revelar o relato do capítulo 10. Ou seja, qual é o propósito que Deus tinha em mente ao relatar as origens das nações? Já sabemos a origem do céu e da terra, sabemos a origem do homem, já sabemos a origem do pecado, também a origem do afastamento gradual e contínuo do homem de Deus, já sabemos a origem da morte, sabemos a origem da corrupção do homem, crescendo e aumentando a cada dia, que levou a Deus a se arrepender de tê-lo feito na terra. Já sabemos a origem do dilúvio, já sabemos a segunda origem do homem, já sabemos a terceira origem do homem. Agora vamos aprender a origem das nações, a partir de Sem, Cão e Jafé. Vamos para frente. Agora só o ouvido funciona. Depois eu vou arrumar um jeito aqui. Aí a mensagem a mensagem do capítulo 10 para o nosso coração, de forma prática. O texto, embora o capítulo 10 seja um capítulo de genealogia, porque fala dos descendentes, ou melhor, porque relaciona em uma lista os descendentes de Noé e dos filhos de Noé, mas há uma mensagem aqui para nosso coração, e a mensagem é: o que Deus quer falar com você, é com você. Ao inspirar Moisés no relato das origens, relatar também a origem das nações. Aí, a primeira resposta a essa pergunta é: Deus está querendo mostrar que você é dele, assim como as nações são dele. Ele está no comando soberano das nações. Deus criou as nações, portanto, as nações todas são dele. Aqui eu vou ler o versículo 1 e o versículo 5. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Versículo 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas gerações. Entre o versículo 1 e o versículo 5, há a listagem dos filhos de Noé, certo? Inicialmente. Aliás, a listagem dos filhos de Jafé.
Começa com Gomer, Magog, etc. Mas o destaque aqui é para aqui dos filhos de Jafé. Nós notamos que não houve nenhum destaque para nenhum dos filhos. O que se sabe é que eles repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e segundo as suas nações. O que trata esses dois versículos que nós lemos, ou melhor, esses 5 versículos que nós já lemos, como é que ele demonstra que as nações são deles? Porque o que nós notamos aqui é que Deus, tendo enviado o dilúvio, destruiu todos os seres viventes sobre a terra, preservou Noé e seus 3 filhos, e a partir de Noé e seus filhos, ele criou todas as nações, as antigas e as modernas. Todas as nações, antigas e modernas, são de Deus. Deus é soberano. Então, por que eu comecei a narrar desde o dilúvio até a saída do dilúvio de Noé? Porque em tudo ali nós vemos a soberania de Deus, Deus criando, Deus praticamente recriando todas as coisas, né? Apesar de que o termo recriado não é apropriado aqui, porque ele, como diz Isaías, toda a criação de Deus é boa, né? E é habitável, foi criado para ser conservado. Agora ele ia destruir todas as criaturas que ele criou debaixo da terra, debaixo do céu, na terra, mas resolveu, porque Noé, nós vimos semana retrasada no capítulo 6, nós vimos que Noé achou graça diante de Deus, ou seja, Deus achou um homem que ele podia confiar para manter e preservar a criação toda. Aí Deus é soberano sobre a sua criação, porque ele criou todas as coisas são dele, criou as nações, todas as nações são dele. Qual é a lição para nós nesse instante que Deus nos mostra que assim como as nações são dele, nós também somos? Essa é a lição, né? Cada um de nós pertencemos a Deus, inclusive aqueles que não têm conhecimento disso, inclusive aqueles que não fazem parte da última aliança de Deus com a humanidade, inclusive os que não reconhecem a existência, a bondade, o poder e a santidade de Deus, e vivem aí no mundo como se eles fossem pés de batatas que nascem no campo sem que ninguém plantou, né? Então, minha mãe usava esse termo quando tinha uma criança entregue a si mesmo, sem controle, sem proteção, sem disciplina dos pais, sem educação. Então, a minha mãe gostava de usar. É como batata que nasce no campo. Então, embora muitos pensem assim, que eles são descendentes de batatas lá do campo, mesmo assim, eles, segundo as origens das nações, ou melhor, segundo o relato de Moisés acerca da origem das nações, todas as nações pertencem a Deus, porque Ele criou, e nós todos pertencemos a Deus, cada indivíduo, cada pessoa, crente ou descrente, e
especialmente cada crente, porque está escrito lá claramente em 1 Pedro, capítulo 2, que Pedro diz: vós sois dele, em Cristo Jesus. Não é Pedro não, Pedro diz que nós somos raça eleita, né? Propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, como crente no Senhor Jesus Cristo, essa verdade é muito mais enfática na Bíblia. Nós pertencemos a Deus, assim como as nações. E Ele dispensa o seu cuidado, sua assistência, sua proteção, sua alimentação, tudo que nós precisamos. Ele dispensa a sua disciplina sobre nós, a sua educação sobre nós. Nós não somos como batatas nascidas no campo. Nós temos um Criador que é soberano sobre nós. Esta é a grande lição, a grande primeira lição deste capítulo 10. A segunda lição, respondendo à pergunta, qual era o propósito que Deus tinha em mente ao mandar Moisés fazer o relato da criação, da origem das nações? O que tem Deus de propósito para as nações e para cada indivíduo, e especialmente para cada crente? A segunda resposta é: Deus quer mostrar que não adianta a rebeldia do homem, não adianta. Se você se conserva rebelde contra Deus, a Bíblia diz em João capítulo 3, João capítulo 3, está escrito assim, ó: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa rebeldia tem origem na incredulidade do homem. E a partir da sua incredulidade, a sua rebeldia contra o Criador, contra o soberano Deus, contra o seu Filho, só cresce. Assim como Nimrod, nós vamos ler esse personagem. Então, acerca desse personagem. Então, Deus quer mostrar que não adianta a sua rebeldia, porque apesar do perfil marcado pela maldade de um personagem chamado Nimrod, essa palavra é difícil de falar, a vontade de Deus sempre prevalece. E é isso que nós vemos aqui no versículo 8, do versículo 8 ao 14 do capítulo 10. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele começou a ser poderoso na terra a partir da sua rebeldia contra Deus. E veja o que vai continuar falando aqui a passagem. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aqui, esse termo poderoso caçador, não é apenas que ele era bom caçador e dominava muito bem as feras do campo, mas que ele tinha pretensões de, na sua rebeldia contra Deus, de não reconhecer Deus e seguir avassaladoramente, né, de modo avassalador, conquistar a terra por conta própria. Nimrod representa todo homem que não reconhece Deus em sua vida e suas conquistas, seu progresso, sua riqueza, ele sempre atribui aos seus esforços, aos seus méritos. Então, a parte de Deus ignora. Ainda hoje está cheio de Nimrod
de Nimrod espalhado pela terra, né? Pessoas poderosíssimas. Hoje o poder é o mesmo de Nimrod. O que faz uma pessoa ser poderosa? A possessão de muitos bens e dinheiro. A partir daí, ele consegue certo grau de empoderamento intelectual, né? Ele normalmente tem condições de estudar, de adquirir uma visão mais ampla do mundo. E outra fonte de empoderamento do homem é a política, né? Ele, muitas vezes por causa da sua riqueza, por causa da sua aparente sabedoria ou inteligência, ele conquista o povo e domina. É claro que hoje em dia há muitos políticos, inclusive no Brasil, semi-analfabeto, né? Como aquele que não sabia falar a palavra presbiteriano. Ele falou e repetiu pelo menos umas 4 vezes presbiteriano. Então aí é difícil, né? Tem muitos depois de um certo tempo para cá, no Brasil exigiu que o político soubesse pelo menos escrever o nome. Acho que foi a partir de Tiririca, né? que desconfiaram que ele era analfabeto. Mas a praxe é que o empoderamento intelectual, o empoderamento financeiro e o empoderamento político que faz do homem ser poderoso, assim como Nimrod. Só que tudo isso a parte de Deus. Claro que nem todo político e rei, nem todo rico, nem todo intelectual, nem todo político desconsidera Deus. Há muitos não, raro, mas tem pessoas que reconhecem que tudo que ele tem, ele recebeu, como é o caso de Agostinho, que vivia também nessa bolha, mas um dia Deus o fez reconhecer, né? Ele abriu a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, e leu lá, 1 Coríntios 7. Eu vou ler. Ou é 4:7. Pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveres recebido? Então, a história de Agostinho é marcada por um pensamento semelhante ao de Nimrod e da maioria dos empoderados dessa terra. Via o seu progresso como originado somente do seu esforço e dos seus méritos, né? Mas aí conta-se a história, ou melhor, eu acho que é nas Confissões que ele diz isso, que ele diz que encontrou essa passagem onde Deus o exorta. Isso aconteceu imediatamente à sua conversão. Aí, porque os eleitos de Deus são instruídos, né? Os eleitos de Deus não ficam para sempre na cegueira, na ignorância. Uma hora dessa, os olhos dele se abrem. E nós somos abertos os olhos também quando Tiago argumenta. Nós vamos falar sobre Tiago hoje à noite, né? Quando Tiago abre os nossos olhos para dizer: não erreis, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança.
Então, Tiago abriu os olhos do povo de Deus para agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem. Nós, irmãos, nós não conquistamos nada. Começa por nossas energias, se fosse, é Deus que nos dá. Né? Mesmo que para isso, providencialmente, Deus usa a força que Ele nos deu, os movimentos dos nossos membros, a saúde do nosso organismo, a inteligência do nosso cérebro, e mais do que isso, tá? Para quem quiser enxergar, né? Mesmo Deus tendo nos dado tudo isso, se Deus não abrir as portas da oportunidade e nos dá fé suficiente para entrar, nós não usufruiremos das boas dádivas de nosso Deus. Agora você pergunta, então por que os incrédulos, os grandes empresários que nem reconhecem Deus em sua vida e que está convencido presunçosamente de que tudo que ele tem, tudo que ele foi obra de sua própria conquista? Deus permitiu essa cegueira, né, para eles, mas um dia todos vão enxergar isso. Está escrito em Filipenses: um dia todos que estão embaixo da terra, em cima na terra, no céu, onde quer que for, vão se dobrar, aliás, vão dobrar o seu joelho perante o sublime e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Isso equivale a dizer: ó nosso Deus, ó Senhor, que me preservaste na terra, que me sustentaste na terra, que me protegeste na terra, que salvou a minha alma enquanto eu estava lá na terra e me deu a iluminação do Espírito Santo para entender a sua palavra e te glorificar na terra. Agora eu me curvo de novo, porque o crente se curva todos os dias diante do poder de Jesus, né? Porque Deus deu um nome a Jesus para que todos se curvem perante Ele. Quem não se curva agora, se curvará lá adiante. Até o diabo vai ter que dobrar o joelho e dizer: Tu és soberano, Tu és todo-poderoso, tudo de bom vem de Ti, e tudo de ruim veio de Ti para a instrução da humanidade. Porque para o crente não existe ruim e bom. Eu fico triste quando vejo pessoas murmurando de coisas desagradáveis. Eu fico muito triste. Mas a Bíblia diz que cada um presta conta. Fico muito triste porque Deus retém as bênçãos quando se murmuram, né? Então a gente deve dar graças a Deus por tudo, como diz Paulo na epístola 1 de Tessalonicenses: em tudo dai graças. Voltando aqui para Nimrod, ele se tornou poderoso caçador diante do Senhor, né? E isso significa tudo isso que eu acabei de comentar. Aqui diz mais sobre ele. Diz que ele se expandiu, né, poderosamente. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Aí daquela terra, versículo 11, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então ele foi se expandindo com sua rebeldia e Deus permitiu ele ir longe. Nós vamos chegar no capítulo 11 ainda, mas parece que ele tem influência aqui sobre a rebeldia da construção da Torre de Babel. Então, mas aí nós vamos ainda comentar, né? Principalmente porque ele foi príncipe e fundou uma dessas cidades, se chamava Babel, né? Da onde progrediu para a Babilônia. A raiz dessa palavra significa confusão. Confusão, primeiro porque Deus confundiu as línguas. Sânia, você quer? É isso?
Primeiro porque ele confundiu as línguas, né? Mas tem outro sentido, tem o real sentido de confusão, a palavra Babel. Ainda vou estudar um pouquinho mais a raiz dessa palavra. Tá certo, irmãos? Então, a mensagem para você, né, nesta manhã, respondendo a pergunta, por que Deus permitiu Moisés, enquanto fazia o relato de tudo, da origem de tudo, a origem das nações a partir dos filhos de Noé, ou a partir de Noé? Aqui eu tento responder, porque Deus quer mostrar a você, que ainda se permanece rebelde, como diz lá João 3, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Deus quer mostrar que não adianta a sua rebeldia, porque apesar do perfil marcado pela a maldade de um personagem chamado Nimrod, e parece que ele fomentou muito, em grande medida, a maldade da humanidade do seu tempo. Então não importa o grau de maldade da humanidade, não importa o quão teimoso você seja em sua maldade, em não ceder, não confessar os seus pecados, não se prostrar perante Jesus Cristo como o único caminho para a vida eterna, e não se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus e permanecer querendo ilusoriamente viver a vida sem Deus. Não adianta, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer, como narra a história do Novo Testamento. A vontade Nimrod foi um instrumento do diabo para se rebelar contra Deus e impedir o plano de Deus, mas Deus é mais forte, é mais poderoso, muito mais, infinitamente mais, e Ele tem um plano, e como dizia Jó, o seu plano não pode ser frustrado. Amém? A terceira lição que nós aprendemos em resposta ao propósito, qual é o propósito de Deus, no relato da origem das nações, é que Deus está querendo que você Deus está querendo que você veja. Deus quer abrir os seus olhos. Eu estou falando você, hoje, né? Porque o que está escrito na Bíblia é para nós hoje, ou para todos os que tiveram acesso ao que está escrito na Palavra de Deus em qualquer época. Mas como eu estou falando para você que se arroga de ser do século 21, o século da tecnologia, Deus está querendo que você veja o início da execução de seu plano de salvar parte da humanidade, porque Deus sempre, desde antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar não a humanidade inteira, mas parte da humanidade, escrevendo essa parte da humanidade num livro que a Bíblia chama Livro da Vida. Então Deus quer fazer você enxergar através dessa genealogia descrita, da genealogia de Noé, dos filhos de Noé, descrita no capítulo 10, que Deus quer fazer você enxergar o início da execução do plano de salvação de parte da humanidade. Como ele faz isso? Ao indicar o caminho da redenção a partir da descendência de Sem, certo? Alguém perguntou, por que essa ordem sempre na Bíblia? Sem, Cão e Jafé. Aí a resposta está o quão próximo da promessa de redenção esses descendentes de Noé estão. Aí é por isso
Parece ser por isso, né? Não há indicação na Bíblia, mas tem bem de ser que esta ordem explica a proximidade da origem, ou pelo menos da promessa da redenção. E nós sabemos que Sem é a origem, ou melhor, é a descendência de Noé, pela qual Deus ia cumprir a sua promessa de redenção dos arrolados no livro da vida, certo? Então Deus quer, quando Deus fala aqui da descendência de Sem, Ele está querendo avisar-nos da promessa da redenção. Deus está querendo indicar o caminho da redenção. E nós sabemos que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que esse caminho, que é o Senhor Jesus, iniciou lá na descendência de quem? Conforme nós lemos no versículo 21. Né? A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Arfaxade, etc. e tal. Aí, como nas outras genealogias, exceto Jafé, há uma descrição dos descendentes, há um relato acerca dos descendentes, mas enfatiza um dentre os descendentes. Esse um é aquele que mais influência trouxe à humanidade até hoje. Aqui, no relato da descendência de Sem, falei de todos os seus descendentes, mas a ênfase recai sobre Arfaxade. Arfaxade é aquele descendente de Sem que mais vai influenciar o restante da humanidade, né? Então está escrito assim: Arfaxade gerou a Salá. Arfaxade nem foi mencionado na lista, mas está destacado aqui. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber, né? Então Éber é o descendente destacado de Sem, que diz aqui: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Um destaque para Arfaxade inicialmente e depois para Éber. Aí continua o destaque para Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Aí vai falando aqui da descendência de Joquitã, e chegamos ao versículo 30, onde diz: e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha de Horebe. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e segundo as suas terras em suas nações. Aí, Sem é de onde vem a palavra semita. Descendentes de Sem são semitas. Essa categoria marcou mais sobre os descendentes de Abraão. Aí, durante a exposição de Gênesis, nós vamos verificar por que a descendência semita ficou mais marcada na família de Abraão do que nas outras nações, porque os semitas deram origem a muitas nações semitas, assim como a muitas nações camitas, descendentes de Cão, assim como há muitas nações jeftitas, ou seja, descendentes de Jafé. Mas Deus quer mostrar em destaque
da descendência de Sem, o caminho que a história da redenção iria percorrer, até chegar naquele que iria cumprir todas as promessas relativas à redenção, que é o nascimento de Jesus, né? Então o caminho foi traçado desde Sem, tá certo? Não viria o descendente do homem, da mulher, como prometeu Deus lá em Gênesis 3,15, que seria o vitorioso contra a antiga serpente, né? Deu começo na genealogia, na descendência de Sem. Então a lição aqui é: Deus quer mostrar para nós aqui. É claro que eu estou destacando aqui, talvez você já leu várias vezes aqui e não percebeu isso, mas agora por isso que eu usei. O que Deus quer, como mensagem, o que Deus quer falar a você hoje, a partir do relato desta genealogia que deu origem a todas as nações. Então, iniciamos dizendo que Deus quer mostrar para você a soberania dele sobre todas as coisas criadas, que tudo é dele. Segundo, Deus quis mostrar que sua rebeldia não vale a pena, não bloqueia os planos eternos de Deus. Deus será vitorioso na execução do seu plano. Aí, em terceiro lugar, agora, Deus está querendo mostrar, logo no comecinho da sua criação, o começo da execução de seu plano de salvar parte da humanidade. Aqui nesse relato da história da origem das nações, Deus já está mostrando para você e para quem quiser enxergar que o seu plano de salvar os inscritos no livro da vida já deu o seu pontapé inicial na descendência de Sem. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando aí ou não? Estão me acompanhando aí? Então é isso aqui, essa é a lição, essa é a mensagem, e essa deve ser a nossa fé. Olha, a nossa salvação, a execução da nossa salvação se deu na antiguidade, logo no começo da criação. Porque, eu não sei se eu comentei sobre isso, mas os primeiros 11 capítulos de Gênesis são os verdadeiros capítulos da origem, né? A partir do capítulo 12, não se falará tanto na origem, como se falou do capítulo 1 até o capítulo 2. Por isso que eu disse lá: já sabemos a origem do homem, sabemos a origem do pecado, sabemos a origem da corrupção, sabemos a origem da morte, etc. e tal, e agora nós sabemos a origem da nação. Mas olha, se fosse fazer uma outra pregação, nós já sabemos a origem da história da redenção. Como começou? Começou em Sem, na sua descendência. Amém? Então, isso nos leva a entender o propósito de salvação de Deus e ficar feliz, porque se hoje nós somos salvos, é porque Deus começou lá no começo a cumprir o seu plano, o seu propósito. E, finalmente, o que Deus quer revelar para você ao relatar a origem das nações? A resposta, assim como as outras respostas, é: Deus está querendo mostrar Cristo para você. Interessante, né? Através do capítulo 10, Deus quer mostrar Cristo para você. Cristo está neste capítulo 10. E Deus quer abrir os seus olhos para enxergar Cristo, principalmente na qualidade de única solução para o problema da rebeldia. A única solução para o problema da rebeldia do homem é Cristo. Ele veio para nos salvar da nosso caráter rebelde, incrédulo, desobediente a Deus. É nessa ordem. Ninguém é rebelde sem incredulidade.
ninguém é desobediente sem rebeldia e sem incredulidade, né? A origem da desobediência do homem a Deus é a incredulidade, e neste capítulo 10, que trata da origem das nações, dentre outras 3 coisas que eu já lhes referi, ele quer mostrar Cristo para você como a única solução para a sua rebeldia, ao traçar a linha messiânica a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E aqui o texto encerra dizendo, no versículo 32, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminados as nações na terra depois do dilúvio. Ô pastor, como é que você vê Cristo aqui, né? Eu vejo no capítulo todo, mas nós sabemos que Deus preservou Noé e a sua família para dar continuidade na sua criação, porque Ele criou todas as coisas para ter continuidade. Ele decidiu destruir toda a humanidade ou toda criatura sobre a terra, mas preservou Noé e os animais que com ele entraram na arca, e chega até e preservou a sua descendência, e a partir dos seus 3 filhos, começa a contar a genealogia de Cristo, que nós já verificamos que, sendo que a história da redenção começou com Sem, e sendo que a história da redenção é unicamente a história de Cristo, a história de quando Cristo viria, o que Ele seria e o que Ele faria, e o que Ele seria para o seu povo eleito. Então, aqui nós podemos verdadeiramente afirmar, ao meu ver, que Deus quer mostrar Cristo para você. Então, capricha ao ler os textos de Gênesis, né? Em todos os textos, Cristo está ali por trás de alguma linha, e só enxerga, primeiro, por revelação do Espírito Santo, iluminação do Espírito Santo, e segundo, por você amar tanto a Jesus, você que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, amar tanto a Jesus que consegue enxergar Jesus em cada capítulo aqui, né? Foi Spurgeon que diz que Jesus está em toda a Bíblia, e, por assim dizer, deve estar em toda pregação. Toda pregação, o pregador tem que falar de Jesus. Então, não é diferente a pregação do pregador Moisés, porque o capítulo 10 é uma pregação de Moisés, e nessa pregação Moisés revela, dentre muitas coisas, assim como a origem das nações, revela Jesus. Amém? Aí, finalizando aqui, eu vou dizer o seguinte: então devemos aprender de uma vez por todas que Deus continua no comando de sua criação, a despeito do distanciamento cada vez maior da humanidade. Proporcionalmente ao distanciamento uns dos outros para formar as nações, para formar as nações, eles tiveram que eles já estavam distanciados de Deus, aí distanciaram uns dos outros. Então, proporcionalmente ao distanciamento uns dos outros para formarem as nações, o homem ia também se distanciando de Deus. Mas Deus tinha um plano salvífico, e desde o início Ele mostra a sua disposição de cumpri-lo. Deus tinha um plano. O homem se espalha
pelo globo terrestre, com o propósito de formar novas e novas nações. Isso também, proporcionalmente, eles também afastaram de Deus, mas Deus tinha um plano de salvar aqueles que Ele decidiu salvar. E Ele seguiu com o seu plano, com a sua disposição de cumprir o seu plano. E você pode ver isso no relato das origens das nações, ou seja, no traçado desta genealogia. Então, ao traçar essa genealogia de Noé, Deus também está traçando o cumprimento gradual do seu plano de salvar parte da humanidade. Tudo isso visando a fé dos futuros crentes. Por quê? Hoje a nossa fé ela é fortalecida à medida que nós olhamos para trás, para a história da redenção. Então, isso justifica muito a relevância e se torna relevante a pregação no livro de Gênesis, porque fortalece a nossa fé a olhar que Deus começou tudo do jeito que Ele quer terminar. Amém? Então, tudo isso visando a fé dos futuros crentes, em qualquer época, em qualquer geração, para que temam a Deus. Ainda bem que eu escrevi aqui, eu coloquei temam. Para que temam, não é que eu coloquei o sistema do celular. Então, repetindo aqui, tudo isso visando a fé dos futuros crentes, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer geração, para que esses crentes temam e confiem em Deus, confiem em suas promessas e guardem os seus mandamentos até o fim. Esse deve ser, meus irmãos, o desejo de cada coração crente. Amém? Enquanto você ouve a pregação expositiva no livro de Gênesis. Que Deus nos abençoe. Que cada vez mais nós possamos progredir no temor do Senhor, na confiança dEle, na confiança nele, na sua pessoa, na confiança em suas promessas e guardemos fielmente os seus mandamentos. Amém?